Olá, tudo bem com você? Vamos continuar desvendando a nossa NR38, que eu acho que é importante para o nosso dia a dia, que é importante uma NR nova, um conteúdo novo. Então vamos aproveitar e vamos aprofundar nela, vamos fazer as nossas análises e as nossas interpretações. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de a gente continuar, eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor e consultor de sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Você está aqui e eu estou criando esse canal para ajudar você, facilitar o seu dia a dia, transformar o seu dia a dia de uma maneira mais simples e mais fácil. No que diz respeito a procedimentos, instruções, requisitos legais, a sua vida dentro da gestão da segurança do trabalho, dentro da gestão da qualidade, dentro da gestão ambiental, para torná-la mais simples, mais fácil de ser aplicada dentro do dia a dia. Que bom que você está aqui. E hoje a gente vai falar disso. Vamos aprofundar nessa nova NR38 para que a gente possa facilitar e deixar de ser aquela coisa complexa quando a gente olha a norma pela primeira vez. Então fica aí no vídeo, aproveite esse conteúdo até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar no seu dia a dia. Muito bem, vamos aí dar uma atenção especial para a NR38, vamos olhar, não digo todos os itens hoje, afinal de contas, é uma NR que se a gente começar a fazer esse bate-papo, vai demandar um tempo grande, então hoje eu vou dar uma pequena pincelada e ao longo dos dias aí, ao longo dos vídeos, a gente vai falando de cada item, desvendando cada item, como é que a gente pode facilitar. E por isso é importante você trazer o seu comentário também, né? A gente está discutindo aqui, você está assistindo o vídeo, surgiu uma dúvida, surgiu um ponto de vista diferente daquilo que eu falei, escreve aqui no comentário que será muito bem-vindo, vai enriquecer muito o conhecimento meu, com certeza, e eu agradeço, e de todos aqueles que estão assistindo aqui o vídeo, e esse vídeo, entre outros vídeos aqui do canal. Então vamos lá. Hoje eu quero trazer para vocês, vamos discutir um pouquinho sobre as disposições gerais, né? Então parece um item meio bobo, né, da NR, mas na verdade ele é importante porque ela está trazendo nesse texto, nesse item, uma diretriz uma diretriz para o nosso entendimento da NR, para a nossa aplicação do NR, dessa NR, né? Então, olha o que ele fala aqui. Ele começa ali dizendo que a empresa ela tem que ter dentro dos registros dela todos os endereços, quando a gente fala logradouros é endereços, né? Todos os endereços que ela está aplicando aí, está desenvolvendo esta atividade. Rota, frente de serviços, pontos de coleta, e aí tem um ponto interessante aqui, que eu não sei se vocês reparam, mas quando existe a coleta seletiva na nossa cidade, não existe um ponto identificado. E aqui ela está falando que a empresa precisa identificar esses pontos de coleta, né? Em algumas cidades existem por conta dos lixos recicláveis. Então, dependendo da cidade, dependendo do porte, do bairro onde você está, você tem ali identificado pontos onde você vai ter o lixo seco, o lixo úmido, né? Lixo não, vou corrigir aqui. O resíduo seco, o resíduo úmido, dentro daquela cidade, dentro daquele bairro ou daquela rua ou avenida. Mas normalmente são pontos onde tem uma maior transição, maior volume de pessoas transitando, e carros e veículos e tal, mas os bairros nas ruas mais dentro do bairro não tem. Então aqui ela está falando que é necessário se fazer essa identificação destes pontos de coleta e as suas devidas características, né? Enfim, então esse é o ponto principal. Depois, o registro que está no item anterior deve ter, no mínimo, aí, as informações relativas à rota, à extensão da área de trabalho, ela deve ter a distância percorrida pelos empregados, as características, rota dos veículos de coleta, tempo estimado para o cumprimento de cada uma das rotas, sem considerar intercorrências, composição mínima das equipes de trabalho por rota e atividade, ou seja, quem é a equipe que está indo para lá? Quantas pessoas tem? Quem são essas pessoas? Né? Então,
relação dos veículos, máquinas e equipamentos. Então, minimamente, aí você tem uma caracterização, um registro da atividade dessa coleta que vai ser realizada, dessa coleta urbana. Então, é o mínimo que a gente tem que ter, né? Qual é o caminhão, quem são as pessoas, motoristas, os coletores, que tipo de equipamento que é, qual é a ferramenta que eu vou utilizar, qual é a rota que vai seguir, qual é o tempo dessa rota, os pontos de coleta. Vocês vão ver aí, para quem não teve a oportunidade de ler ainda a NR38, ou quem já leu, é importante ressaltar que a coleta de resíduos de limpeza urbana não é feita mais do jeito que a gente normalmente conhece, que é o trabalhador correndo, entre aspas, atrás do caminhão, né? Então, o caminhão vai andando devagarzinho, o cara vai catando e vai jogando. A NR não prevê mais isso. A NR diz que aí você precisa ter pontos aonde o caminhão pare e aí você faz o transporte do resíduo para dentro do caminhão compactador, por exemplo, né? Então, isso tudo deve estar bem descrito, deve estar bem registrado dentro das atividades que os colaboradores estão exercendo. Depois ele fala que deve conter informações para a realização da atividade ergonômica preliminar, situações de trabalho de análise econômica do trabalho, ou seja, quando aplicável, né? Então, um ponto importante, olha só, a NR está trazendo, a NR38 está trazendo a análise ergonômica da NR17 para a atividade de coleta urbana. Então, a preocupação com o desenvolvimento da atividade, a preocupação com essa movimentação e esse transporte manual de carga do trabalhador de maneira correta, de maneira eficaz. Então, a gente vai colocar a NR17 em praticamente todas as atividades, mas é importante reforçar isso de maneira clara e objetiva. NR, como todo mundo sabe, é requisito legal, é legislação, é lei, deve ser cumprida. Então, eles estão aqui reforçando, intrínseco, né? Está ali por detrás, nos bastidores, que a gente tem que fazer análise ergonômica, mas é sempre importante deixar isso claro. E a NR está dizendo: você tem que fazer análise ergonômica do trabalho quando aplicável. Então, olhe para isso, das nossas análises ergonômicas do trabalho. Outro ponto importante, deve permanecer à disposição dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a famosa CIPA, quando solicitado, podendo ser utilizado sistema sistema informatizado. Então, só reforçando, não preciso fazer a análise ergonômica do trabalho e deixar ela guardadinha. Preciso deixar isto, preciso comunicar isso a todos. E aí você vai ter essa disponibilidade para a comissão, para a CIPA aí. Pontos de apoio em locais estratégicos, estava comentando um pouquinho isso antes, uns minutos atrás aí, nas rotas de trabalho para satisfação das necessidades fisiológicas. Afinal de contas, o trabalhador aí está fazendo coleta, está na rua, e aí eu preciso ir ao banheiro, eu preciso fazer aí as minhas refeições, eu preciso ter pontos de apoio. Hoje, na realidade, se você reparar na sua cidade, a gente não tem esse ponto de apoio, né? Colaborador aí, eu nunca pude acompanhar uma coleta seletiva, uma coleta de resíduo urbano, mas acredito que aí o trabalhador faça a sua jornada sem ter esse ponto de apoio. Vai depender aí de algum restaurante, de algum bar ou de algum comércio para poder fazer as suas necessidades. A ANR está fazendo, olha, isso não deve existir. Você tem que criar esse ponto de apoio. E aí ela vai deixar você, a empresa livre, para poder criar esse ponto de apoio para estas necessidades. Outras coisas também, que realizem as atividades externas, aí tem um anexo que vai falar das condições sanitárias e o conforto aplicável para os trabalhadores de prestação de serviço, conforme NR24. Outra coisa importante também, que a gente vai trazer para cá, é que o empregador deve monitorar as condições de uso das instalações disponíveis, ou seja, não é de qualquer jeito que você vai deixar lá, tem que ter um mínimo aí de conservação, de limpeza, de higiene. Cabe à organização disponibilizar meios de comunicação para que os trabalhadores possam relatar aí as condições encontradas nos pontos de apoio.
seja, a empresa precisa conversar com o seu colaborador, ela precisa saber o que está acontecendo. Deve disponibilizar água, sabão, material para enxugar as mãos nos veículos utilizados para as atividades que expõem o trabalhador à sujidade. Então, minimamente, você tem que ter ali uma maneira de você fazer o seu asseio, né? Você lavar a mão, se higienizar. Deve garantir rotas e frentes de serviços de suprimento de água potável para o consumo local, recipientes individuais para o consumo de água, e a organização deve garantir recipientes e armazenamentos que sejam abastecidos no início da jornada e higienizados periodicamente ao final de cada jornada. Então vejam a importância da NR, o que ela está trazendo para a gente. E aí eu quero que você comente neste vídeo se na sua cidade ou nos momentos que você pôde observar, isso foi cumprido de alguma forma. Eu compartilho aqui com vocês da minha realidade e digo que isso não é tão realidade assim, né? É muito mais expectativa do que realidade. E ela vem trazer justamente essas questões de higiene do trabalhador que está fazendo a limpeza urbana de uma maneira obrigatória, trazendo condições mínimas para você realizar sua atividade de maneira segura e saudável. Olha a importância dessa NR dentro da nossa gestão de segurança do trabalho. E aí reforça aquilo que eu falei no vídeo anterior, sobre a relação da ANR com o programa de gerenciamento de riscos, com a gestão da saúde e segurança do trabalho, não só para as empresas de coleta de limpeza urbana, mas também para aquelas empresas que contratam esses serviços de alguma forma. A gente somos corresponsáveis, solidariamente responsáveis com essas questões, então eu acho que faz parte aí da nossa, da nossa estratégia, do nosso dia a dia, fazer essa verificação, essa validação, essa avaliação e também aí, de alguma forma, cobrar isso das empresas que fazem essas coletas urbanas, né? Seguindo, aqui a gente vai falar das questões do veículo de transporte dos trabalhadores em local de prestação de serviço. Deve-se observar os seguintes requisitos. Então, veículo conforme a norma de trânsito, compartimento resistente e fixo separado dos passageiros, quando necessário o transporte de ferramentas e materiais de trabalho. Então, um veículo minimamente aí compartimentado, né? Passageiros, materiais de trabalho, ferramenta e depois o ambiente separado. Para as atividades que expõem os empregados a riscos de acidente de trânsito em via pública, a organização deve implementar procedimento de segurança, incluindo a sinalização de advertência, observadas as atividades realizadas em conformidade no que for aplicado com as normas de trânsito. Aquilo que a gente estava comentando, né? O trabalhador ali de coleta de limpeza urbana para, entre aspas, né, correndo atrás do caminhão, minimamente aí você tem que ter sinalização dizendo, olha, estou passando, estou fazendo a coleta dos resíduos da sua cidade, da sua rua, então precisamos aí nos atentar com estas questões. Outra coisa importante também, deve estabelecer plano de contingência para a recuperação de evento adverso durante a execução das operações. E aí considerando riscos adicionais e sobrecarga para os trabalhadores. Nosso famoso plano de emergência, né? Como é que nós vamos fazer para tratar destas questões junto aos trabalhadores? Se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Qual é a contingência? Qual que é a minha ação referente a estas situações? Então, esse é um pouquinho destas disposições gerais que nós temos aí dentro da ANR, nesse item 38.3, uma breve explicação, um breve comentário sobre eles, sobre esse item, que dá uma diretriz muito grande e nos prepara para aquilo que vem dentro desta norma regulamentadora. Então aproveite esse conteúdo, como eu falei para vocês, aplique no seu dia a dia. Ao longo do vídeo, com certeza surgiram algumas dúvidas. Coloque essas dúvidas no comentário
para que a gente possa enriquecer, como eu falei para você durante o vídeo. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aproveite aí este conteúdo, ative o sininho para você receber as notificações. E aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais, site. Inclusive, eu sempre deixo em destaque um curso para aprimoramento do seu conhecimento. Aproveita, né, para aumentar o conhecimento, para agregar na sua carreira profissional e você fazer diferença para você e para a empresa que você está trabalhando ou desenvolvendo alguma atividade. Um grande abraço e estou aqui esperando você no próximo vídeo para a gente fazer esse bate-papo bacana e enriquecedor. Grande abraço.